Bom dia, obrigada pela presença de todos aqui e pela apresentação que foi feita. O trabalho que eu trouxe aqui foi desenvolvido em estágio curricular no Laboratório José de Figueiredo durante o ano de 2020-2021. É no ano de 2019 que o Museu Nacional de Arte Contemporânea recebe uma doação espólio da casa do artista Veloso Salgado. O espólio inclui, para além das obras de Veloso Salgado, obras de outros artistas como José Malhoa, Luciano Freire, Adriano Sousa Lopes e do seu mestre Ferreira Chaves, entre outros. A obra escolhida é de José Ferreira Chaves e a sua escolha prendeu-se com o estado de conservação da mesma, estando a obra em perigo iminente de perda da camada pictórica, tendo sido necessária a aplicação de um facing preventivo assim que deu entrada na instituição. E com isto, sabendo que Ferreira Chaves havia sido mestre de Veloso Salgado, a vontade de intervir e estudar uma peça sua aumentou. Ferreira Chaves nasce em 1838, em Chaves. Aos 16 anos veio para Lisboa, sendo um académico de mérito em 68 e vindo mais tarde a ser professor na Academia de Belas Artes de Lisboa entre 1883 e 1895 e morre em Lisboa no ano de 1899. Pintor de transição entre o romantismo... Pintor de transição entre o romantismo e o naturalismo, Ferreira Chaves preferiu a natureza morta e, sobretudo, o retrato, género onde alcança a notoriedade. Interessava-se pelos novos meios de representação, como a fotografia, por vezes utilizada como auxiliar da pintura, sobretudo nos seus retratos de encomenda. A obra em estudo é uma pintura a óleo sobre tela, relativamente à qual a documentação é escassa e não podemos definir a data em que foi produzida. No entanto, existe um registro fotográfico do ateliê do pintor, com data de 1890, como veremos mais à frente, onde esta pintura aparece representada. Não sendo um argumento conclusivo, consideramos-la apenas de finais do século XIX. As Ninfas do Mondego, chorando a morte de Inês de Castro, é o título desta obra e diz muito sobre a sua composição. Trata-se de uma representação ilustrativa do episódio de Inês de Castro nos Lusíadas de Luís Camões. Apresenta uma cena de lamentação num ambiente de natureza onde é possível visualizar um conjunto de figuras femininas com gestos de lamentação e no canto inferior outra figura completamente estendida no chão. Esta tela possui uma moldura, possivelmente original, de madeira talhada e dourada, com diversos tipos de decoração e frisos de diferentes tamanhos. Como mencionado anteriormente, há uma referência a esta obra no jornal O Século, com a fotografia do ateliê do artista, onde esta pintura se encontra sobre um cavalete. É também ao lado esquerdo que se observa uma peça idêntica que servira de estudo. Esse estudo terá sido iniciado no ano de 1860 e encontra-se hoje no Museu José Malhoa, estando também inacabado. Para além da fotografia presente no jornal e deste estudo, existem também duas daguerreótipas eróticas, dadas a conhecer pela doutora Maria D'Arça Silveira, datadas entre 1849 e 55. Trata-se de nus femininos em que a posição e figura se assemelham às figuras das ninfas, sendo que é possível ter servido de inspiração. A nível do estado de conservação, no suporte temos algumas lacunas, oxidação na zona onde eram colocadas as taxas, no verso manchas e linhas de maré resultantes do contacto direto com a água e pinceladas do artista. A camada pictórica era o ponto mais frágil para a conservação da pintura, com uma grande lacuna na zona central e destacamento desde esta zona até à parte inferior. Na camada de verniz é visível sujidade superficial, pasmados em algumas zonas e apresenta algum brilho ao longo de toda a superfície, à exceção de uma linha em toda a extremidade e zonas de micro-organismos. Na grade é possível observar alguns problemas pontuais, no entanto o seu estado de conservação foi considerado bom, mas não comprometem a estrutura. Não é possível desenvolver relativamente aos exames e análises realizados, mas não podíamos deixar de referir qual foi a metodologia multianalítica. Foram realizados exames de área e análises de ponto, iniciando os exames de área desde o registro fotográfico, luz rasante, reflectografia, radiografia, nos exames de ponto, a análise química elementar in situ por EDX-RF para a identificação dos elementos presentes. Com estes resultados foi feita a microamostragem. Seguinte-se a observação ao microscópio óptico para a observação do corte estratigráfico e depois a análise por FTIR para a identificação do aglutinante, cargas e alguns pigmentos.
Por fim, a análise por microscopia eletrónica de varrimento, com o intuito de quantificar os elementos e a sua distribuição em cada camada. Passamos ao processo interventivo, de forma resumida, em que se iniciou pelo desengradamento, depois passou-se por uma limpeza mecânica superficial, a remoção do facing preventivo, consolidação total e a sua planificação. Seguiu-se a remoção do verniz, passando para o tratamento estrutural, onde foi feito o preenchimento das lacunas, aplicadas bandas de tensão em todas as extremidades para reforçar a zona de fixação à grade e depois foi feito o tratamento à grade. A questão dos preenchimentos volumétricos, tema que iremos agora desenvolver, foi um dos maiores desafios que esta obra nos colocou. Como visto anteriormente, nesta obra existia uma grande lacuna, como podemos observar nestas imagens. Trata-se de uma lacuna de grandes dimensões, numa zona figurativa, na composição principal da obra. Sendo necessário um preenchimento de forma a proteger o suporte e toda a zona periférica da lacuna para que não se destacasse mais camada pictórica e evitar a acumulação de sujidade e pó e, consequentemente, o aparecimento de outros danos. Assim é necessário e de extrema importância a aplicação de uma massa de preenchimento para combater estas zonas de fragilidade e garantir a preservação da obra. Também a nível visual e de leitura é de grande relevância o tipo de reintegração cromática. Foi assim feita foi a problemática desta intervenção e obrigou então a uma micro-revisão da literatura. Como possibilidades de preenchimentos, vimos tanto os tradicionais como os sintéticos. A nível das técnicas de reintegração cromática, vimos também todas, desde a mimética às técnicas diferenciadas e de intervenção mínima e a não intervenção. E após a revisão da literatura para a seleção do tipo de preenchimento e da técnica de reintegração cromática a utilizar, havia alguns pontos-chave a ter em consideração. A intenção de uma intervenção mínima e conservativa, com o intuito de deixar a obra o mais original, mesmo existindo o estudo da pintura onde se observa a zona a intervencionar, pretendia-se não reintegrar e pretendendo-se assim preencher com algo que não fosse chocante e que integrasse a leitura da obra. A nível das características materiais, procurava-se compatibilidade entre materiais, a estabilidade e a durabilidade, optando-se por uma intervenção mínima, conservativa, e após estas possibilidades, optou-se pela aplicação de massa de caolino mais beta com cera, de forma a dar estabilidade à peça, mas sem requerer a reintegração cromática, não sendo chocante também visualmente. A escolha ficou a dever-se às características que o material de preenchimento apresenta, sendo um material estável e de fácil modelação e secagem rápida, e este material vai também ao encontro do resultado final que se pretendia de deixar visível o suporte da estabilidade física e química à pintura. Preparou-se então a mistura da carga e do adesivo, depois aplicou-se com pressão e calor, de forma a espalhar a massa por todas as zonas de forma uniforme e de seguida foram colocados pesos até que a massa arrefecesse, evitando assim deformações e garantindo o arrefecimento lento. Assim foi feita a intervenção, preservando o que desta existia, possibilitando a sua observação futura, o mais fidedigna possível. A conservação e restauro não tem de ser só deixar bonito, pode e deve preservar a peça no seu estado original e atual, mantendo-a o mais estável possível. Após realizar os preenchimentos volumétricos, realizou-se o engradamento, o preenchimento das pequenas lacunas, a sua reintegração e, por fim, a aplicação da camada de proteção. Podemos agora aqui observar a peça antes da intervenção, onde vemos, tanto no verso como na frente, diversos problemas, e após a intervenção, a diferença na zona das lacunas, em que sem qualquer tipo de reintegração cromática, apenas com a aplicação da massa de preenchimento, podemos observar a leitura e conservar o existente. Tendo em conta os objetivos pretendidos foram alcançados, como estudar e intervencionar a obra, estudar este artista e iniciar um estudo que, não estando completo nem finalizado, é o ponto de partida para algo mais profundo. O estudo de Ferreira Chaves, iniciado no mestrado, tem agora continuação no doutoramento, que procura, entre outras coisas, compreender a obra do artista. A nível do retrato, tendo em atenção a alguns aspectos já iniciados, como a compreensão da paleta cromática. A intervenção permite, deste modo, o usufruto da obra original, estabilizada e preservada no seu estado atual, que engloba as marcas do tempo,
pela mesma, marcas essas que se tornam assim parte intrínseca da obra. Preserva-se com esta intervenção, entre outros, um valor de autenticidade, transmitindo-se às gerações presentes e futuras uma leitura fidedigna da obra e da sua história, sublinhando-se desta forma a importância da conservação não apenas no material, mas também ao nível do imaterial, salvaguardando o património e múltiplos valores que lhe estão associados. Obrigada.